Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Quantos estão participando pela primeira vez do encontro da Aleph? Que bom, várias pessoas de várias igrejas. Estamos muito felizes com o número de pessoas inscritas e a procura por esse encontro, e animados com aquilo que o Senhor está fazendo aqui na Zona Norte. Eu me chamo Leandro, sou missionário e atualmente presidente da Missão Aleph. E nós estamos essa noite começando uma conversa com vocês e nós queremos que essa conversa continue. Nossa intenção não é fazer eventos, a Aleph não faz eventos. A Aleph quer ser um agente de Deus para cooperar, para que haja um movimento de igrejas saudáveis, trabalhando juntas na missão integral de Deus. Essa é a visão que temos. Nós queremos continuar essa conversa. E muitos dos materiais e assuntos que vão ser aprofundados aqui nessa conferência, que acontecerá hoje à noite, amanhã à tarde e amanhã à noite, estão neste e-book que nós publicamos desde o ano passado, o e-book Liderança, Espiritualidade e o Reino de Deus. E eu queria lhe encorajar a baixar esse e-book aí no site missãoaleph.org/e-book. E você pode baixar, inclusive a palavra que eu vou ministrar essa noite está nesse e-book, e outras que serão ministradas. É um recurso para ser utilizado em grupos pequenos e na igreja local e na formação de liderança. O meu tema essa noite é formação espiritual, desenvolvimento de líderes e o reino de Deus. E eu quero que você preste bastante atenção nesse mapa. Ele é um mapa do bairro de Felipe Camarão, um bairro da zona oeste de Natal, e que a Aleph começou sua atuação ministerial por esse bairro. Neste bairro temos feito mapeamentos constantemente, e de acordo com o último mapeamento que está em andamento em parceria com a universidade, atualmente existem naquele bairro cerca de 160 igrejas locais. Para cada pontinho vermelho marcado ali, vocês podem verificar que é uma igreja local. Pensando na zona norte de Natal, eu estou falando de um bairro. Felipe Camarão nem é o bairro que tem mais igrejas de Natal. O bairro que tem o maior número de igrejas em Natal, desde 2003, se chama Nossa Senhora da Apresentação. A zona norte talvez tenha não menos que 800 igrejas locais. Esse é o mapa da violência em Natal. Aqui as cores dos bairros são delineadas de acordo com o nível de violência na cidade. E vão desde o rosa claro até o vermelho sangue. 4 dos 5 bairros mais violentos da cidade, ou seja, o primeiro, o terceiro, o quarto e o quinto bairros mais violentos da cidade estão na zona norte de Natal. Somente entre os anos de 2007 e 2011, mais de 17 mil ocorrências envolveram 4 bairros da zona norte de Natal. 4 bairros. Nossa Senhora da Apresentação, Lagoa Azul, Pajuçara e Potengi. Quem serve em uma igreja que está localizada em um desses bairros? Levante a mão. Quase todo mundo. Isso nos traz uma pergunta inquietadora. Por que existem tantas igrejas evangélicas na zona norte de Natal, mas esta hoje é a região mais violenta, mais empobrecida, com maior índice de abuso sexual de crianças, violência doméstica, morte de jovens por arma de fogo, pobreza extrema? Por que a igreja cresce, mas a realidade dos bairros da Zona Norte não mudam? Porque pessoas individualmente alegam estar sendo transformadas pelo Evangelho, mas a realidade social na qual nós estamos inseridos
não muda. Uma pesquisa feita na Bolívia, algum tempo atrás, pode nos ajudar a pensar por que isso está acontecendo. Em uma pesquisa realizada na Bolívia, o problema central identificado foi a falta de conhecimento do papel da igreja na sociedade. Isso tem uma série de razões. Primeiro, a igreja possui uma visão muito limitada sobre o que é o reino de Deus. Como consequência disso, a igreja não discipula os seus membros e nem a comunidade. Como consequência disso, há pouca expansão do reino de Deus na comunidade. E em decorrência disso, há um baixo nível de desenvolvimento humano no bairro. As consequências disso são pobreza física, espiritual, social e intelectual. Stanley Jones, que foi um estadista missionário na Índia, diz que a igreja tem perdido a visão bíblica do reino de Deus. E ele categoriza isso como a enfermidade do nosso século. A enfermidade do nosso século, para Stanley Jones, é que a igreja local tem perdido a visão bíblica daquilo que é o reino de Deus. E meus irmãos, o reino de Deus é central no ministério de Jesus. O reino de Deus foi a mensagem central do Senhor Jesus. Ele veio anunciando, manifestando e ensinando a acessibilidade e a natureza do reino. Ele diz em Lucas 4,43 que para isso ele foi enviado. A imensa maioria dos sermões, dos ensinos, do ministério de Jesus estão centrados na temática do reino de Deus. Mas em comparação ao tanto que Jesus falou sobre o reino de Deus, ao tanto que Jesus enfatizou o reino de Deus, nós falamos muito pouco sobre o reino de Deus, nós conhecemos muito pouco sobre o reino de Deus, nós entregamos muito pouco sobre o reino de Deus, nós ensinamos muito pouco sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Eu gosto de uma definição simples, porque as coisas de Deus são simples, a gente é que complica. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é todo ambiente aonde Deus reina. Todo ambiente aonde a vontade de Deus é feita. Se a vontade de Deus é feita em um ambiente, ali está o reino de Deus. O reino das trevas é um lugar de confusão, porque nele tem espaço para muitas vontades. Mas o reino de Deus só há lugar para uma vontade. A vontade do rei. E a radicalidade desse reino é tão grande que nós somos chamados a guardá-lo como tesouro mais precioso de nossas vidas. Mateus 13:44. E buscá-lo em primeiro lugar sobre todas as outras coisas. Versículo tão conhecido por nós: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vivemos tão somente para que se estabeleça o governo de Deus. Eu gosto muito também da definição do Stanley Jones. Ele diz que o reino de Deus é a resposta total de Deus para a necessidade total do ser humano. O reino de Deus é a resposta total de Deus para a necessidade total do ser humano. Mas qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem
ou que você pregou uma mensagem na sua igreja, tendo como tema o reino de Deus? Pensa bem aí. Qual foi a última vez que você escutou uma mensagem sobre o reino de Deus? Qual foi a última vez que você pregou sobre o reino de Deus? Em comparação à prioridade que Jesus dava ao tema reino de Deus, nós falamos muito pouco sobre o reino. E nós conhecemos muito pouco sobre o reino. E esse é um problema central. Porque na missão da igreja, nós somos chamados a nos unirmos a Jesus. Quem está em missão é o Senhor Jesus, quem está em missão é o próprio Deus. E Ele está em missão expandindo o seu reino. E na missão da igreja, nós somos chamados a estarmos em missão com Jesus, estendendo o seu reino em todas as áreas da vida, para todas as pessoas e para todas as esferas da sociedade. A missão da igreja tem a ver com levar esse evangelho do reino para o ser humano todo, para a pessoa toda e para todas as pessoas. E para todas as áreas da vida e para todas as esferas da sociedade. Mas se a nossa missão tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com a missão de Deus de expandir o seu reino, nós precisamos voltar a enfatizar aquilo que é central no ensino de Jesus. E o que é central no ensino de Jesus é o reino. Talvez nunca antes se falou tanto sobre missão integral. Essa compreensão de que a missão da igreja é levar o evangelho a todas as áreas da vida, para todas as pessoas, para todas as esferas da sociedade. Porém, à medida que falamos sobre isso, que falamos sobre missões, quantos já participaram de conferências missionárias? Congresso de missões, congresso de missão integral, eventos sobre liderança. E por que nada muda? Por que acontece evento depois de evento, depois de evento, depois de evento, e a conferência é incrível, extraordinária, eventos fantásticos, mas nada muda. É porque para que haja mudança, nós precisamos de mais do que eventos. Eventos não produzem mudança. Evento. Nós precisamos de um processo. Ministério, queridos, é uma maratona na mesma direção. E maratona é uma corrida de longo prazo e não de curto prazo. Meu chefe na missão diz que o ministério é uma maratona e o preço está reservado, o prêmio está reservado não para aqueles que começam empolgados, mas para aqueles que chegam na linha de chegada. A mobilização da igreja para a missão não é um evento, não é uma conferência. É um processo, é uma caminhada de fidelidade. E para que a igreja de fato mude, para que a igreja de fato entenda o seu papel, compreenda a sua missão e compreenda o reino, nós precisamos de um processo que vá muito além de encontros pontuais, uma vez por ano, 3 dias, uma conferência, um evento, que acontece assim uma vez por ano no calendário da igreja. Não é a conferência missionária ou a semana missionária. A igreja precisa entender que a sua vida é uma vida missionária.
A igreja não faz missão, a igreja é a missão. A igreja está em missão. A missão é a sua natureza. Ela existe como agência do reino. Ela existe para expandir o reino. Para que a igreja mude. Para vermos uma geração de líderes, uma geração de cristãos apaixonados pelo reino, apaixonados pela missão, engajados em suas comunidades, em suas cidades, em seus contextos. Nós precisamos de um processo que envolva, em primeiro lugar, o estabelecimento do sólido alicerce de uma espiritualidade bíblica que forme discípulos de Jesus com a visão de fazer com que a levedura dos valores do reino levede, influencie todas as áreas da vida e todas as esferas da sociedade. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de uma espiritualidade bíblica, de um processo de discipulado para toda a vida e para a vida toda, que forme discípulos de Jesus, com a visão de fazer com que os valores do reino influenciem cada área da vida e cada esfera da sociedade. O pastor René Padilha, doutor em Novo Testamento, esteve conosco agora no congresso da Aleph. Responde a pergunta sobre o que é espiritualidade da seguinte maneira. René Padilha diz que espiritualidade é colocar em prática o discernimento da vontade de Deus para a vida comunitária em todas as suas dimensões. Discipulado, portanto, é um dom e uma tarefa. É um dom e uma tarefa. Espiritualidade, discipulado, implica trabalho, implica discernimento, implica prática. Não é apenas um curso de 10 semanas sobre temas básicos da fé cristã que não tem nada a ver com a vida real. É um processo de discernimento da vontade de Deus, é um processo de aplicação prática da vontade de Deus, é uma tarefa. Infelizmente, queridos, nos últimos anos, uma espiritualidade que fragmenta a vida entre compartimentos mutuamente exclusivos, sagrado, que tem a ver com a vida espiritual e as coisas eternas, e secular, aonde cabem todas as demais áreas, tem trazido consequências profundas ao testemunho e ao ministério das igrejas, criando uma linha invisível que divide a fé pessoal em Cristo, entendida como participação nos cultos, oração e estudo bíblico somente, de outras áreas da vida como trabalho, o tempo de descanso ou, por exemplo, cuidado do corpo físico. E essa espiritualidade dividida reduz o cristianismo exclusivamente a um plano de salvação individual, e a cruz de Cristo é reduzida a uma passagem para o céu ou pouco mais do que isso. Quando essa percepção fragmentada, separada da vida, ela entra em uma igreja, ela produz uma separação entre a igreja e a comunidade ao seu redor. Por exemplo, a gente valoriza mais o culto de domingo do que ir para o trabalho segunda-feira, 8 horas da manhã. E, ironicamente, quando isso acontece, a igreja se torna um gueto, fechada em si mesmo. E quando ela não procura impactar a sociedade, os valores e as crenças predominantes na cultura em redor começam a entrar na igreja, começam a influenciá-la e começam a moldá-la.
Como diz o Darrell Miller, quando a igreja não discipula a sua comunidade, quando a igreja não discipula sua cidade, quando a igreja não discipula a cultura, a igreja é discipulada por ela. E essa visão fragmentada, irmãos da vida, separa de um lado Deus, e Deus só se relaciona com aquilo que é espiritual. Deus só se relaciona com a teologia, com a fé, com o evangelismo, com o discipulado, com as missões, com os devocionais, com disciplinas espirituais e guerra espiritual. E aí a gente coloca uma barreira bem grande, e do lado de fora a gente coloca tudo que a gente chama de secular. E aí o secular tem a ver com trabalho, ciência, razão, economia, negócios, mídia, política, artes, ministérios físicos, justiça social, partir do pão e até mesmo os dias da semana. Tudo isso é colocado como secular. E alguns quando perguntam assim, o que você faz da vida? Não, na minha vida é secular. Ué, você tem duas vidas? Você tem uma vida que não pertence a Deus, que não está sob a autoridade de Deus? Porque esse é o sentido da palavra secular. Estão entendendo? Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, pastor inglês, batista, dizia o seguinte: o evangelho é como um leão enjaulado. Nós não precisamos defendê-lo. Nós só precisamos deixar que ele saia da jaula. Sabe qual é a jaula que tem contido o evangelho? Que tem impedido o evangelho de transformar os nossos bairros, na Zona Norte de Natal? É essa separação entre espiritual e secular. É essa espiritualidade dividida. Nós precisamos libertar o evangelho dessa jaula da separação entre secular e sagrado, para que o evangelho possa transformar todas as áreas: economia, política, ação social, negócios, direito, meio ambiente, saúde, cada área da vida. Mas para fazer isso nós temos que nos convencer daquilo que dizia o Francis Schaeffer. O Francis Schaeffer dizia que o cristianismo não é mera verdade religiosa. O cristianismo não é mera verdade religiosa. O cristianismo é a verdade total, a verdade sobre a totalidade da realidade. Leslie Newbigin, que foi bispo na Índia, foi missionário na Índia por várias décadas, e ao retornar para o seu país, a Inglaterra, percebeu que a igreja tinha perdido a Inglaterra. Percebeu que a Inglaterra tinha se paganizado. Escreveu um livro fantástico sobre o efeito do evangelho na sociedade. E ele diz em seu livro: a igreja não pode aceitar como seu papel simplesmente ganhar pessoas para um tipo de discipulado cristão que diz respeito apenas aos aspectos privados e domésticos da vida, para ser fiel a uma mensagem que diz respeito ao reino de Deus, seu domínio sobre todas as coisas e todos os povos. A igreja tem de reivindicar a posição elevada da verdade pública. Ou seja, o evangelho não é verdade só para os crentes. O evangelho é a verdade. E ele segue dizendo: Jesus não escreveu um livro, mas formou uma comunidade. E essa comunidade é a igreja local. E ele diz que a igreja local, entenda isso, ela é a hermenêutica do evangelho. As pessoas não entendem o evangelho através de discursos. As pessoas não entendem o impacto do evangelho através de uma tese. As pessoas entendem o impacto do evangelho através de uma comunidade de pessoas nascidas de novo, que vivem e creem no evangelho de Jesus Cristo. Jesus não escreveu um livro, ele formou uma comunidade, a igreja.
E ela existe nele e para ele. E na medida em que a igreja é fiel ao seu chamado, ela se torna um lugar onde homens, mulheres e crianças descobrem que o Evangelho lhes dá o modelo, as lentes, através das quais eles são capazes de entender o mundo e lidar com ele. O Evangelho, então, é como um par de óculos. É como dizia o C.S. Lewis: eu creio no Evangelho como eu creio no sol. Não apenas porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo todas as coisas. O Evangelho é o par de óculos através do qual nós avaliamos cada área da vida. Uma espiritualidade dividida, queridos, irá separar as partes da vida em sagrado e secular. Culto, sagrado. Trabalho, secular. Leitura da Bíblia. Estudar para a prova. Domingo. Segunda-feira. Já uma espiritualidade integral irá procurar glorificar a Deus em todas as áreas da vida, reconhecendo que nosso Deus se preocupa com todos os aspectos do nosso viver. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Uma espiritualidade dividida também irá separar os diferentes ministérios como evangelismo, discipulado e serviço aos pobres e necessitados. Ele vai fazer uma tabelinha e vai dizer: isso aqui é superior, isso aqui é inferior. Evangelismo é superior, ação social é inferior. Evangelismo é superior, ensino bíblico é inferior. Ele vai criar uma tabelinha entre aquilo que é inferior e aquilo que é superior. Já uma espiritualidade integral vai entender que tanto o evangelismo, como discipulado, como serviço comunitário, a luta por justiça, tudo isso, plantação de igrejas, tudo isso faz parte, são áreas igualmente essenciais do ministério total da igreja para estender o reino de Deus sobre a terra. Não há escala de prioridades, o que há é o ministério total da igreja, e esse ministério é composto por várias áreas que formam um todo, e esse todo é a missão da igreja. E essa missão inclui evangelizar, plantar igrejas, discipular, engajamento social, transformação comunitária, luta por justiça, missões transculturais, formação de liderança. A missão da igreja ela é integral. Os reformadores entendiam isso muito bem. Eles diziam que viviam corandeu. Viver corandeu é viver constantemente diante da face de Deus. E na reforma protestante, sabe como é que você conhecia se um marceneiro era crente? Sabe como é que você sabia se um marceneiro, o cara que trabalha com madeira, ele era crente? Se ele fizesse essa cadeira, vamos imaginar que essa cadeira que você está sentado é de madeira. Alguém aqui quando sentou olhou a parte de baixo da cadeira? Alguém olhou? A gente só olha qual parte? A de cima. Se o marceneiro fizesse a parte de baixo, onde ninguém vê, tão bem feita, tão bem acabada, como a parte de cima, onde todo mundo vê, ele era crente. Porque ele fazia a cadeira para a glória de Deus. Era comum no período da Reforma Protestante que as mulheres colocassem uma plaquinha na cozinha escrito assim: cultos ao Senhor 3 vezes ao dia nesse lugar, porque elas entendiam que enquanto estavam fazendo café, fazendo almoço, fazendo jantar, elas estavam fazendo isso para a glória de Deus e cultuando a Deus com seu trabalho. O livro de Zacarias diz: até nos cavalos vai ter escrito santo ao Senhor. Em cada área da vida, o nosso papel é imprimir um selo santo ao Senhor. Meu trabalho, santo ao Senhor. Estudos, santo ao Senhor. Serviço comunitário, santo ao Senhor. Assistência de saúde no bairro, santo ao Senhor. Direito para pessoas carentes, santo ao Senhor.
pregação do Evangelho, uma cruzada evangelística, santo ao Senhor, plantar igrejas no sertão, santo ao Senhor, projetos sociais na comunidade, santo ao Senhor, cada área da vida e toda a missão da igreja para a glória de Deus, para Deus e para o avanço do seu reino. Como dizia Abraham Kuyper, ele disse isso na abertura da Universidade Livre de Amsterdã. Abraham Kuyper foi um reformador holandês. E ele disse na abertura daquela universidade: não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame, é meu. Segundo, então apenas uma igreja comprometida com o processo de formação espiritual, que busque formar discípulos de Jesus com essa visão integral da vida e do ministério, vai ser capaz de mobilizar, equipar e enviar o povo de Deus em missão. Segundo, nós precisamos de modelos de liderança que sejam coerentes. Porque se fala muito sobre liderança, né? Hoje nós vamos viajar e no aeroporto, quando você entra em uma livraria, não sei quem passou por essa experiência aqui, mas a primeira fileira de livros que você encontra são livros sobre liderança. Sim ou não? Se torne um líder melhor em 60 segundos. 5 passos para uma liderança excelente. As lições dos melhores líderes. E aí vai. Títulos e mais títulos e mais títulos. Mas, em comparação ao tanto que se fala sobre liderança, nos falta modelos concretos de líderes que modelem com a sua vida e com o seu testemunho o que significa na prática servir ao mundo com uma compreensão integral das suas carências. Jesus oferece esse modelo. Nós não vamos encontrar esse modelo nos livros sobre liderança vendidos nos aeroportos. Nós não vamos encontrar esses modelos nas palestras caríssimas ou na revista de liderança mais badalada da moda. Nós vamos encontrar esse modelo em Cristo. Uma vez perguntaram a Moody, aquele evangelista famoso: Moody, qual é o problema da obra? E na hora ele respondeu, muito fácil: o problema da obra são os obreiros. O problema da obra são os obreiros. Porque, queridos, os líderes são facilitadores do desenvolvimento integral da igreja. Tudo começa e termina com a liderança. É isso que Efésios 4, versículo 10 a 12 nos diz. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Com qual finalidade? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Qual é o papel da liderança? O papel da liderança é equipar e mobilizar a igreja para a missão. Porque sem liderança integral não há missão integral. Tudo começa com a liderança. A liderança precisa modelar o que é servir ao mundo com a compreensão integral das suas carências. Tudo começa com a liderança. No Novo Testamento, irmãos, a palavra grega diakonen significa ministério. E ela é usada para descrever o serviço humilde e amoroso dos cristãos. Os ministérios são recursos divinos que cobrem necessidades humanas através de canais de amor para a glória de Deus. E o papel dos líderes cristãos não é outro que não o de modelar e de facilitar a mobilização e a capacitação dos cristãos para a obra do ministério.
A obra do ministério não é dos pastores e líderes. A obra do ministério é de toda a igreja. O papel dos pastores e líderes é de mobilizar, modelar e equipar o povo para a obra do ministério. Por isso que o desenvolvimento de líderes para a missão integral envolve uma saudável compreensão bíblica e teológica daquilo que é ministério, daquilo que é liderança. Porque muitas vezes aquilo que a gente entende por liderança tem muito mais a ver com dar ordens, assumir posições e cargos, fazer tudo sozinho. E a gente traz uma série de conceitos da nossa cultura sobre liderança que precisam ser reformados pela palavra de Deus. Harold Segura, pastor colombiano, diz que a liderança cristã, perceba que nós estamos falando de liderança cristã, liderança modelada por Jesus. A liderança cristã não se define pela aplicação de determinadas técnicas de direção de grupos humanos, como fazer uma boa reunião, como receber feedback, como ser líder em 6 passos. Tudo isso pode nos ajudar, mas não é isso que define aquilo que de fato é a liderança cristã. A liderança cristã é definida pela cosmovisão integral acerca do nosso trabalho missionário nesse mundo. Precisamos retornar ao modelo de serviço, compaixão e integridade que encontramos na vida e ministério de Jesus e dos seus discípulos. Nós precisamos muito menos das fórmulas da moda sobre liderança e muito mais de um retorno a essas marcas fundamentais, queridos: serviço, compaixão e integridade que encontramos na vida e ministério do Senhor Jesus. Isso porque, se todo o povo de Deus é um povo sacerdotal, o povo sacerdotal precisa de um sacerdócio ministerial para sustentá-lo e alimentá-lo. Deus não chama homens e mulheres para o ministério para tirar o ministério do povo. Deus chama homens e mulheres para o ministério para equipar o povo para o serviço. A liderança compete precisamente capacitar, incentivar e sustentar a atividade missionária de todos os membros. Liderança bíblica rima com participação. Mais uma vez, como afirma o Nelbigin, a tarefa do ministro é liderar a congregação como um todo nessa missão para com a comunidade como um todo. Então, liderar a igreja toda em uma missão para com a cidade toda, para com a comunidade toda, reivindicando a vida pública da comunidade, bem como a vida pessoal de todas as pessoas para o governo de Deus. O problema, queridos, é que a gente vê o pastor muito mais como um pregador, muito mais como um professor, que diz o que as pessoas têm que fazer e as pessoas fazem o que ele diz. Mas o modelo bíblico de liderança não é esse. O modelo bíblico de liderança é: eu não apenas falo, eu modelo. As pessoas não escutam o que você fala, elas veem o que você faz e imitam o que você faz. E o Nelbigin diz, isso significa preparar todos os membros da congregação para que entendam e cumpram os seus vários papéis nessa missão por meio do seu trabalho diário. Significa também treiná-los e prepará-los para que sejam seguidores ativos de Jesus em sua investida contra os principados e as potestades que ele despojou na cruz. Significa também sustentá-los para que suportem o custo dessa guerra.
Então, queridos, o papel do líder cristão, ele modela, ele treina, ele prepara e ele encoraja. Primeiro ele vai à frente, e indo à frente ele treina, e indo à frente ele encoraja, e porque ele vai junto com o povo, ele pode encorajar, não apenas de modo teórico, mas de modo concreto, porque ele pode compartilhar de seu próprio coração e de sua própria experiência. E essa afirmação a respeito do papel do líder encontra uma boa base no último capítulo do Evangelho de João, através do ministério de Pedro. No último capítulo do Evangelho de João, na figura de Pedro, temos uma imagem da liderança da igreja. Pedro inicialmente é apresentado para nós como evangelista. Pedro é apresentado como um pescador, mas que não pesca nada. E ele só consegue êxito na sua pesca depois que ele é orientado por Jesus. Então ele tem uma pesca extraordinária. Ele depende de Jesus para pescar. Depois a Bíblia nos apresenta Pedro como um pastor a quem Jesus confia o seu rebanho. Mas Jesus só pode confiar o rebanho para Pedro quando Pedro o ama mais do que todas as outras coisas nesse mundo. Por fim, nós somos apresentados a Pedro, no último capítulo de João, como um discípulo que deve tomar o caminho que o Mestre tomou. E o caminho que o Mestre tomou é o caminho da cruz. Ele não pesca nada enquanto Jesus não orienta. Para pescar, para obter êxito no ministério, ele precisa da direção de Jesus. E também, queridos, ele só pode apacentar o rebanho quando ele ama Jesus mais do que a tudo. E a essência do ministério do líder tem a ver com esse olhar que nós encontramos no último capítulo de João. O líder precisa ser discípulo. Aqui Pedro deveria olhar somente em uma direção, para o Mestre, que vai à sua frente. E diz o Leslie Nelbing, a liderança ministerial é, em primeiro lugar e por último, discipulado. William Booth foi o fundador do Exército da Salvação. Sem dúvida, ele é um excelente modelo de um líder que viveu de um modo apaixonado. E ele viveu em momentos difíceis da Inglaterra do século XVIII. A biografia dele tem como título Sopa, Sabão e Salvação. E relata a maneira como ele desenvolveu o ministério de modo mobilizador e missional. E ele diz à sua esposa no começo do seu ministério: querida, eu encontrei meu destino. E como eu quero, meu irmão e minha irmã, que você volte para casa, que você encontre com os céus, que você volte para a sua igreja, depois dessa conferência, e você possa dizer: meus irmãos, minha irmã, minha esposa, meu esposo, eu encontrei o meu destino. Eu encontrei um lugar onde existe tanta miséria, em um pedaço de terra tão pequeno, que para mim há trabalho por lá digno de toda uma vida. E o testemunho de William Booth é de um líder que começa nessa região de Londres, e seu ministério se expande por todo o país, depois por todo o mundo. Hoje nós temos Exército da Salvação em Nossa Senhora da Apresentação. E ele dedicou sua vida a trazer o Evangelho aos marginalizados da sociedade que jamais entrariam em uma igreja e também não eram bem-vindos por lá. Mas, meus irmãos,
Nem mesmo a resistência da igreja e do governo, o pouco sustento financeiro ou os cruéis ataques por multidões insatisfeitas puderam impedi-lo de espalhar a luz do evangelho nos lugares mais escuros da Inglaterra. Mas quando perguntaram para ele por quê? Por que você teve um ministério tão exitoso? Qual é a razão de tanta paixão? Qual é a razão de um ministério de tanto impacto? Ele respondeu: ainda aos 15 anos de idade, eu orei ao Senhor, dizendo: Deus, o Senhor deve tomar tudo o que há em William Booth. Queridos, que essa conferência possa ser um vale de Jaboque no seu ministério. Que essa conferência possa ser um divisor de águas no seu ministério. E você possa chegar em casa amanhã à noite, depois de tudo que você vai ouvir aqui, com muita clareza do próximo passo que você vai dar. E você possa olhar nos olhos da pessoa que você ama e dizer para ele: querida, querido, eu encontrei o meu destino. Senhor, muito obrigado por essa conferência, por essa oportunidade tão especial de aprendermos juntos. E a nossa oração é que o Senhor nos desafie, é que o Senhor nos encoraje, é que o Senhor fale conosco. Não estamos aqui, Senhor, simplesmente para coletar informações teóricas. Sabemos que a ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. E nós somos tão necessitados do Senhor que nós não podemos quebrantar a nós mesmos. Até para isso nós precisamos do Senhor. Mas uma coisa nós podemos fazer, e isso fazemos essa noite: uma oração sincera, dizendo: Deus, quebra o meu coração. Quebranta o meu coração. Fala conosco nesses dias de uma forma transformadora. Possamos sair amanhã à noite com muita clareza, Senhor, do próximo passo. Em nossos ministérios, em nossas igrejas. Senhor, há líderes aqui de vários bairros de Natal, de vários bairros da Zona Norte. Senhor, a nossa oração essa noite é que amanhã à noite, ao final dessa conferência, nós possamos sair daqui com essa convicção: eu encontrei um lugar onde há tanta necessidade que eu posso dedicar uma vida inteira de trabalho. E eu posso fazer isso de um modo tão inspirador que vai encorajar e motivar outras pessoas. Eu encontrei meu destino. Em nome de Jesus oramos.